e o verso de número 27. Aproxima-te tu e ouve tudo que o Senhor nosso Deus te falar. E tu nos dirás tudo que o Senhor nosso Deus te falar. E ouviremos e o faremos. 28. E o Senhor ouviu a voz das suas palavras quando me falaste. E o Senhor me falou. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. Tudo que eles disseram, falaram bem. Verso 29. Oh, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo que lhes fosse bem, e com seus filhos para sempre. Verso 30. Vai dizer a ele: entrai outra vez em vossas tendas. Verso 31. Mas quanto a ti, Moisés, fica aqui comigo, eu te falarei todos os mandamentos, e os estatutos e os juízos que ensinarás a eles, para que eles possam cumprir ou cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, mais um domingo, mais um início de semana, gratos a Ti pelo privilégio e a oportunidade de estar na Sua casa uma vez mais. Que a minha vida mais uma vez seja instrumento do Senhor para a vida da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo possa me guiar dentro da Tua palavra, para dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado comigo, Senhor, no decorrer desses dias. Senhor, não é a performance, não é a voz, é a Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que faz o que tem que ser feito. E com gratidão eu oro a Ti, que aqui essa noite o Senhor encontre uma igreja de coração aberto, para ouvir a Sua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Tomai os vossos assentos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos no segundo domingo, falando sobre o tema Chaves de Moisés para uma vida de intimidade. Nós estávamos, no domingo passado, falando sobre a história de Israel. Desde quando ele desceu ao Egito para por 400 anos se tornarem escravos naquela terra. Sendo eles escravos, Deus levanta um libertador por nome Moisés, neto do faraó por criação, filho de uma hebreia. E a Bíblia diz que Moisés é levado a executar este plano após ter contato com a sarça, com a glória de Deus, com a presença de Deus. Moisés já havia tentado isso antes, matando um egípcio, porque ele tinha o desejo de libertar o seu povo da escravidão. Porém, não foi na força do seu braço, não foi na sua ignorância, no seu próprio desejo, mas foi na força do Senhor. Sabemos o que aconteceu, 10 pragas varreram o Egito, e Deus agora traz Israel para o deserto. E trazendo ele para o deserto, aí sim, esse aqui está legal. Trazendo esse povo para o deserto, Deus leva 3 meses para se apresentar a este povo. Capítulo de número 19, 20, 21 do Êxodo vai nos relatar exatamente isso. Só que Deus, ele faz uma proposta. Deus faz uma proposta para Israel. Após 3 meses, Deus se apresenta a Moisés, traz esse povo e Deus dá uma palavra para eles, dizendo: olha, eu vos trouxe como asas como águia,
para que vocês fossem meus, eu vos trouxe para mim. Entenda, após 3 meses, Deus não leva o povo para a terra prometida. Deus vai se apresentar a sua glória. E a Bíblia diz que a sua glória desce no Monte Sinai. E o povo se assusta, por quê? Porque Deus havia mandado o povo se santificar. A ordem a Moisés era: santifique o povo, para que no 3º dia eu desça e fale com o povo. O povo estava acostumado a uma atmosfera de milagres, de prodígios, de pragas. Estando eles acostumados com a linguagem do milagre, entenderam e acharam que poderia se apresentar ao Senhor de forma normal ao 3º dia. Mas a Bíblia diz que esse mesmo povo não quis se apresentar ao Senhor, não quis ver a glória de Deus. Eu estou dizendo essa introdução um pouco novamente para que aqueles que não estavam aqui entendam o que nós falamos na semana passada. Deus chamou esse povo para si. Deus não chamou esse povo para colocar numa terra prometida apenas. Deus chama esse povo para a sua intimidade. Deus chama esse povo para si. Só que Deus é um Deus de ser. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas. Quando o povo não se santifica, é porque havia resquícios do Egito no meio do povo. Quando a glória de Deus se manifesta no Sinai, ela se manifesta de formas específicas. A Bíblia diz que vem uma nuvem escura, vem raios, trovões, e a voz de Deus troveja no Monte Sinai, a ponto que o povo se assusta. Por quê? Porque o temor do Senhor não estava no coração do seu povo. Quando esse povo se assusta, eu disse semana passada que era a oportunidade que eles jamais iriam ter na vida deles. Era a oportunidade de entrar na nuvem e ouvir Deus falar com eles, porque a vontade de Deus era que todos ouvissem, era que todos participassem dessa glória. A vontade de Deus era fazer de todo o povo um reino sacerdotal. Diga comigo, reino sacerdotal. Diga mais alto, reino sacerdotal. O que é um sacerdote? O sacerdote é o único capaz de estar entre Deus e o povo. O interesse de Deus, a chamada de Deus, a vocação de Deus, não era um ministério sacerdócio arônico de forma nenhuma. O desejo de Deus era que toda uma nação fosse sacerdotes. Mais de 3 milhões de pessoas, adultos, crianças, mulheres. Deus queria eles perto dele, Deus queria eles próximo dele. Mas a resposta deles foi uma resposta decepcionante. Por quê? Porque quando o povo vê a glória de Deus, quando o povo enxerga aquela Shekinah no monte, quando o povo vê o fogo, a voz do Senhor, os relâmpagos, os trovões, a Bíblia vai dizer que eles procuram Moisés. Os anciãos procuram Moisés e diz: Moisés, tudo isso que nós vivemos no Egito foi muito bom, todos os milagres que nós alcançamos foi muito bom, as pragas que nós vimos no Egito foi muito boa, os milagres que nós vivenciamos e vimos com os nossos próprios olhos são coisas extraordinárias para nós. Mas Moisés, não dá para ficar perto desse Deus, não dá para ficar perto dessa nuvem, não dá para chegar perto de um Deus como esse. Por quê? Porque a glória de Deus, ela manifesta o nosso pecado. A glória de Deus manifesta aquilo que está escondido, aquilo que está ali incubado. Então Israel teve dificuldade. Por quê? Porque a luz da glória de Deus ia manifestar quem Israel verdadeiramente era, a ponto de Deus virar para eles através de Moisés e dizer: Deus testou vocês. E quando Deus testa, vocês lembram por que Deus testa a gente? Não é porque Deus quer nos conhecer, não. Deus nos conhece, sim ou não, igreja?
Sim, Deus nos conhece. O salmista Davi, no Salmo 139, vai dizer que se ele for ao inferno, lá Deus está. Ele diz que Deus o conhece desde o ventre da sua mãe, desde quando ele foi gerado nas entranhas da sua mãe, Deus o conhece. Pastor, então por que Deus nos testa? Em nome de Jesus, ele disse assim, olha, a Bíblia vai dizer que quando Moisés fala com esse povo, quando Moisés diz essa palavra a esse povo, Deus vai dizer que Moisés vai dizer que Deus os testou, mas não era porque Deus queria conhecer eles, era porque Deus queria que eles se conhecessem. Deus queria que o povo olhasse para dentro de si e visse as suas maldades, visse os resquícios do Egito que eles ainda carregavam. Por quê? Porque só os milagres não foram capazes de tirar o Egito de dentro daquele povo. Só a passagem pelo Rio Vermelho não foi capaz de tirar esse povo, o Egito, que estava entranhado em Israel, de dentro deles. Então a Bíblia vai dizer, melhorou, baixa só um pouquinho, pequenininho, tá? Por favor, me ajuda até chegar o som, irmão, vai ser essa labuta, isso aqui, irmão. Isso aqui é de deixar qualquer pregador estressado, viu, irmão, esse som. Vocês oram por mim, irmão. Isso aqui me dá nos nervos, esse som. Mas não é culpa deles não, é o som mesmo. Nós vamos trocar isso aqui logo, logo, até o dia do aniversário da igreja. Aliás, nós já pagamos 2 parcelas do som, irmão. O som já está comprado lá. Só estamos esperando fazer a acústica para resolver isso de uma vez por todas. Mas, pois bem, Deus então queria que Israel visse o que estava dentro deles. Por quê? Porque melhor do que conhecer o pecado alheio é conhecer o meu próprio pecado. Melhor do que conhecer a fraqueza alheia é conhecer a minha fraqueza. Melhor do que conhecer a arrogância alheia é conhecer a minha arrogância. Então Deus estava dando a oportunidade para que Israel percebesse o quanto o Egito ainda estava dentro dos seus corações. E eu entendo, lendo a palavra, que qual era o desejo de Deus, irmão? O desejo de Deus é que durante aqueles dias aquele povo se santificasse, e no terceiro dia eles subissem para o Senhor, e na glória de Deus, na nuvem de Deus, na Shekinah de Deus, eles teriam as suas vidas de forma definitiva, de forma permanente, transformada, crucificada, limpa pela glória do Senhor. Essa semana, depois dessa palavra, irmãos, desde segunda-feira, o meu coração está queimando de uma tal forma, e eu tenho orado ao Senhor em meio a lágrimas, em meio a lutas, a dores, e eu tenho dito, Senhor, me coloca dentro daquela nuvem que Moisés entrou. Irmão, imagina, irmão, um homem está dentro da glória de Deus. Imagine um homem, irmão, está tão próximo de Deus, sabe, onde 40 dias e 40 noites, nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Imagina o nível de intimidade que esse homem gozou, Orlando. Imagine, Marcelo, 40 dias, frente a frente com a glória de Deus, com a face de Deus, pastora Luzia, 40 dias longe das preocupações dessa terra, das dores dessa terra, dos sofrimentos dessa terra. Sabe qual é a minha oração essa noite? E eu quero começar a profetizar. A minha oração é que Deus levante uma igreja na Adel Mandu, irmão. Não precisa ser todos, não precisa ser todos, mas que Deus levante uma turma boa, uma turma, assim, irmão, que não vai se cansar, uma turma, irmão, que todo dia que dobrar o joelho diante do Senhor, ele vai dizer: Senhor, me coloca dentro dessa nuvem, me coloca perto dessa nuvem, me coloca perto do Senhor. Senhor, me faça um sacerdote na tua casa. O meu avô dizia que cavalo arriado não passa na porta 2 vezes. Quando ele dizia isso, ele falava sobre oportunidades que nós perdemos na vida. Tem oportunidades que só vêm uma vez. Há portas que se abrem uma vez. Israel teve a oportunidade de participar
do que ninguém havia participado desde o Éden. Porque a única fala de Deus presente diariamente na vida de alguém foi quando ele criou o Éden e colocou Adão e Eva lá dentro. Depois dali, nunca mais. Agora Deus tem Noé, Deus tem vários homens, e chega em Israel, 400 anos tem Abraão, e aí nós sabemos de toda a história, Isaac, Jacó. Só que agora Deus transforma, Deus pega uma nação inteira e diz para eles: eu quero vocês perto de mim. Eles olham e dizem: nós não queremos, nós não podemos. E a Bíblia diz que Moisés fica frustrado com essa palavra. Quando Moisés vai ao Senhor e diz: Senhor, não estou entendendo. Fizeram uma reunião, reuniram os anciãos, porque geralmente esse tipo de coisa tem uma reunião, irmão. Quando você vê tudo que é do diabo, ele faz uma reunião para destruir alguma coisa antes. Então eles se reúnem com Moisés e diz: Moisés, nós não queremos isso. E Moisés vai levar o Senhor. Quando Moisés vai levar o Senhor diz: Moisés, eu já ouvi. Eu já ouvi o que eles falaram. E oxalá, Moisés, esse povo tivesse um coração que me obedecesse. Oxalá, Moisés, esse povo tivesse um coração que me temesse. Mas vamos fazer como eles querem, porque eles estão acostumados com os pepinos, eles estão acostumados com os milagres, eles estão acostumados com homens. Mas eu ofereci para eles o que ninguém teve até hoje, e eles não puderam, eles não quiseram. Diga comigo: eles não quiseram. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado, porque isso aqui é muito sério. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado. Você pode olhar para ele, irmão. Talvez você pode dizer: pastor, mas isso é muito chato. É não. Olha para ele e diz assim: eles não quiseram. Diga para quem está do teu lado: se você quiser, nessa noite, Ele é poderoso para te encher, para te revelar, para te levantar. Diga: mas você tem que querer, tem que desejar, tem que ter sede, tem que ter fome, tem que querer. Calabara, suiabarabás. Tem que ter sede, tem que ter fome, tem que ter desejo pela presença. Tem que dizer: Deus, tem muita gente que não está querendo, mas eu quero. Porque gente que não quer tem demais. Mas Deus não conta com uma multidão. Deus conta com Moisés. Deus conta com alguém que viu a glória dele e nunca mais descansou. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, qual é a mensagem? Ele diz: Senhor, eles não querem. Eles não querem se relacionar com o Senhor. Eles querem se relacionar comigo. Senhor, eles não querem te ouvir, eles querem ouvir a mim. O Senhor disse: não tem problema. Faz uma coisa, Moisés. Manda todo mundo para casa. Diga comigo: manda todo mundo para casa. Diga comigo, diga: manda todo mundo para casa. Diga comigo: isso é uma tragédia. O que é que eles estavam dizendo? Nós queremos te cultuar, Senhor, mas nós não queremos proximidade. Nós até queremos os teus milagres, mas nós não queremos estar perto. Nós queremos que o Senhor levante homens para nos dizer a verdade, mas nós não queremos estar perto. Nós não queremos estar próximo. Nós não queremos estar perto do Senhor. Nós não queremos estar perto da nuvem. Nós não queremos subir a montanha, não. Nós preferimos que Moisés suba a montanha. Perceba,
que quando Moisés leva a mensagem para o Senhor diz assim: Moisés, manda eles para casa. Por quê, pastor? Porque lá na casa deles era mais seguro do que na presença. Porque dentro da casa deles era menos perigoso do que na presença. Porque na presença tinha que ter confissão de pecado, na presença tinha que ter santidade, na presença tinha que ter consagração, na presença tinha que ter entrega. Então eles não conseguiam. Deus diz: vai para casa, Moisés. Mas ele olha para Moisés e diz assim: eles vão, mas você fica comigo. Ei, olhe para cá. Deus está dizendo para um homem mortal, alguém de carne e osso que decidiu viver uma vida consagrada. Deus disse: Moisés, manda eles para casa, mas você, eu quero aqui comigo. Ô irmão, me perdoe, mas se a glória dele hoje desce e você não quiser, ele pode me chamar que eu vou subir. Se você não quiser, irmão, aqui tem um que está doido para entrar dentro dessa nuvem. Tem mais um aqui dentro? Tem mais dois aqui dentro? Tem mais três aqui dentro? Tem alguém que quer? Ei, erga esta tua mão, pelo amor de Deus, e diga: Jesus, abra o céu sobre esse lugar, abra o céu sobre a minha vida, eu quero estar perto. Aleluia, aleluia. Imagine a decepção de Deus, irmãos. Imagine Deus, a decepção com esse povo. Deixa eu falar uma coisa: sempre terá gente que vai alegrar o coração do Pai. Sempre vai ter gente que vai sonhar com o Pai. Não é sonhar com carro, não é sonhar com carro, é sonhar com a presença, sabe? É sonhar com a linguagem do céu, é sonhar com a glória do céu, é sonhar em estar perto, estar próximo. Pastor, mas estar próximo é arriscado, irmão. Eu prefiro correr o risco de estar perto de Deus e ter os meus pecados colocados em xeque, do que estar longe e viver uma vida medíocre na presença do Senhor. Eu quero mais de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés agora, Deus olha para ele e diz: Moisés, eles querem sacerdotes? Querem, Senhor. Eles não querem ser sacerdotes? Não, eles não querem. Eles querem que o Senhor levante um sacerdócio. Ele diz: tudo bem, manda eles voltar para casa, porque lá é mais seguro para eles. Agora nós vamos instituir o sacerdócio arônico. Só que Arão é um problema. Por quê? Porque Arão é um líder que dá o que o povo quer. Arão é um homem que você não vai ver ele dizendo: Moisés, se você vai para a nuvem, eu quero ir também. Moisés, se você entrar lá, eu quero entrar também. Você não vai ver Arão falando isso. Por quê? Porque a linguagem do líder Arão é a linguagem do povo. Arão é o líder que dá o que o povo quer ouvir. E talvez você que está aqui hoje visitando e está dizendo: rapaz, mas eu vim numa igreja dia domingo, o último dia, o único dia da semana, para ouvir isso. É daqui para pior, irmão. É daqui para pior. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, ele diz assim: manda subir Arão, manda subir os seus filhos e manda subir os 70. Só que tem um negócio, Moisés: eles não podem subir com você até na nuvem. Por quê? Porque a mentalidade de Arão é uma mentalidade egípcia.
Quem tem mentalidade egípcia não pode entrar na nuvem, Moisés. Aí aqui tem um paradoxo, irmão, terrível. Olhe para cá, preste atenção, porque você vai entender até o final. Aqui tem um paradoxo terrível, porque nós temos uma geração que foi criada no Egito, escravizada no Egito. E eu disse semana passada, saíram salvos, saíram libertos da escravidão, sim ou não? Saíram prósperos. A Bíblia diz que saíram com ouro, com prata. Os egípcios estavam tão desesperados, era tanta tragédia dentro do Egito, que o povo foi dando ouro e prata para eles, e eles foram indo embora, chegaram no deserto ricos. E a Bíblia diz, irmão, que não tinha um homem doente em toda a nação de Israel dentro do deserto. Perceba o que está acontecendo aqui. Só que quando isso acontece, eu percebo a diferença entre Moisés e esse povo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Moisés, quando viu a nuvem, eu até fiz aqui uma comparação na semana passada, enquanto o povo se afasta da nuvem, Moisés entra na nuvem. Mas tem uma coisa que me coloca para pensar, que evangelho não tem nada a ver com tempo de igreja, que santidade não tem nada a ver com ter nascido na casa do Senhor. Perceba, Moisés era filho de uma hebreia, criado dentro do palácio do faraó, com todas as regalias possíveis. Um homem que poderia ser o próximo faraó daquele Egito. Mas você percebe que quem foi criado dentro do palácio do faraó está querendo a glória, está querendo entrar na nuvem, está querendo estar perto. Graças a Deus. Agora uma nação inteira de escravos, que vivia fazendo tijolos para o Egito, sem perspectiva de vida nenhuma, simplesmente olham e dizem: nós não queremos isso para a nossa vida. Nós preferimos que alguém nos fale o que Deus tem para nos falar. Perceba que sede pela presença não tem nada a ver se você nasceu na igreja ou se você chegou ontem. O problema está no temor a Deus. O problema está em amar a Deus sobre todas as coisas. O problema está na sede que eu tenho pela glória do Senhor. Pastor, muita gente olha e diz: pastor, por que isso, irmãos? O nosso reino, as pessoas estão tentando socializar o evangelho. As pessoas estão tentando tornar o evangelho algo natural. Deixa eu dizer, Deus nunca foi, nunca vai ser natural. Todas as manifestações de Deus foi no meio do fogo, foi no meio de relâmpago, foi no meio de trovões, é sentado num trono, é anjo para um lado e para o outro, é fogo para todo lado. A gente aqui está querendo naturalizar Deus, mas Deus é Espírito, e Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não adianta querer naturalizar Deus, irmão. O problema é que a igreja está querendo lidar com as coisas espirituais, sabe? Brigando na política, brigando uns com os outros, dividindo uns com os outros. Deixa eu dizer, reino espiritual não se batalha do jeito que nós estamos pensando. Israel queria levar uma vida natural. Pastor, é possível eu servir a Deus e levar uma vida natural? É. Pastor, é possível fazer parte de uma congregação e levar uma vida natural? Ou como é, irmão? Pastor, eu posso fazer parte de alguma coisa na igreja e levar uma vida natural? Pode. É uma decisão nossa, diária.
Pastor, posso levar uma vida cristã sem orar? Pode. Eu posso levar uma vida cristã sem pegar a palavra 365 dias do ano para ler pelo menos ela toda? Pode. Pastor, eu posso levar uma vida sem nenhum tipo de jejum? Pode. Pastor, eu posso vir à igreja e participar das atividades dos congressos, dos cultos de domingo, levantar minha mão e adorar o Senhor? Pode. O problema não é agora. O problema é no final. Porque o próprio Jesus disse que vai chegar o dia em que quem não quis estar perto vai ter que ouvi-lo saindo da sua boca dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não conheço quem não anda perto de mim, irmão. Eu conheço quem anda perto de mim. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Às vezes vocês podem pensar esse tipo de palavra, pastor, isso já não funciona mais, não. Não funciona para coach, mas na boca de profeta ainda tem poder. Sabe? Eu acabei de ler, acho que o 8º livro do John Bevere essa semana, e ele fala sobre isso, que é possível ter uma congregação de 5.000 pessoas congregando, e Deus não está dentro dela. Pergunte para quem está do teu lado: e aí? Tu quer estar perto ou quer estar longe? Pergunte para ele: quer estar perto ou quer ir para casa? Quer estar perto ou quer viver uma vida normal? Quer estar perto ou quer viver uma vida qualquer? Quer estar perto ou quer viver com seus pecadinhos de estimação? Você quer estar perto do fogo, para o fogo queimar toda essa miséria? Ou quer viver uma vida lá vão ter, vivendo uma vida qualquer? Essa noite eu vim como uma voz profética para esse lugar. Deus está te chamando para uma nova posição em Deus. Só que a vida continua. Deus disse: Arão não sobe. Por quê? Porque Arão vai ser daqueles que adoram de longe. Diga comigo: Arão era um sacerdócio daqueles que adoram de longe. Moisés sobe. Diga: Moisés sobe. Diga: 40 dias. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias sem o povo vê-lo. Irmãos, são 40 dias dormindo e levantando. Imagina, irmão. Imagina Jeremias. 40 dias, Jeremias. 40 dias dentro da nuvem. Moisés está lá sozinho, gente. É perigoso. É perigoso ele sair de lá morto, porque com quem ele está não tem companhia melhor. Não tem companhia melhor. 40 dias. 40 dias. 40 dias. Moisés sobe, com ele vai Josué. Josué fica em outro lugar. Arão e os outros. Onde estão Arão e os outros? Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Verso de número 1. Diga comigo assim: a ordem de Deus. Não, gente, vocês estão com ressaca do feriado. Diga para mim. Vocês não beberam não, né, gente? Só comeu, né? Então vamos lá, diga comigo: a ordem de Deus era que Moisés fossem para a nuvem. Arão e os demais ficariam na metade do caminho.
Para aqui. Olha o que diz o capítulo de número 32. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, diga comigo, demorava para descer. Diga comigo, quem está na presença não tem vontade de sair. Ah, meu Deus do céu, Deus está clamando por uma igreja que dobra o joelho sem hora de parar, gente. Deus está clamando por uma igreja que vem para um culto como esse, e essa miséria desse relógio não está dentro do coração dele, sabe? Deus está clamando por uma igreja, irmão, que tem paixão pela glória e pela presença dele. Meu sonho é derrubar esse relógio da parede. A hora que vocês verem, da meia-noite nós estamos aqui, e os vizinhos tudo chamando a polícia. Capítulo número 32. E quando o povo viu Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu. Diga comigo, o povo se reuniu. Diga comigo, outra reunião. Reuniu com quem? Com quem? Mas peraí, esse Arão não é o mesmo que Deus tinha falado para subir com Moisés e ficar até o meio do caminho? Sim. O que Arão está fazendo no meio do povo, gente? Eu pergunto de novo, o que Arão está fazendo no meio do povo de novo? Eu posso pregar? Quantas vezes Deus está dizendo, sobe a montanha, e nós estamos no meio do povo. Quantas vezes Deus está dizendo, chega mais para perto, e nós onde estamos? No meio do povo. Qual era a ordem de Deus para Arão, gente? O que Arão estava fazendo aqui no meio do povo? Percebem a seriedade do que é receber uma ordem divina e quebrar esse princípio. Diga comigo, todas as vezes que eu quebro o princípio me quebra. Já é a segunda vez que Deus conta com Arão, e Arão está no meio do povo. Isso aqui tem que falar alguma coisa com a gente. Isso aqui tem que nos colocar para pensar, sabe? Isso aqui tem que mexer com esse couro cabeludo, com esse negócio que tem aqui dentro, sabe? Que diz que tem uma elasticidade aqui dentro. Como é que é o nome? Córtex frontal. Eu já orei tanto, eu falei, Jesus, estica esse trem. Eu acho que o meu encolheu, estica ele, Jesus. Isso aqui tem que nos colocar para pensar, irmão. O que esse bendito desse Arão estava fazendo lá? Diga comigo, Arão representa uma liderança que está longe da presença, mas está perto do povo. Quando Moisés demora, diga comigo, quando Moisés demora, o povo se preocupa. Diga, o povo se irrita. Olhe para mim, todas as vezes que você se demorar na nuvem, vai incomodar a vida de alguém. Meu Deus! Todas as vezes que você demorar na nuvem, vai incomodar, vai irritar, vai ter acusação. Aleluia! Lembrei de um obreiro que eu tive, pastora Luzia. Só está olhando no relógio, só está querendo ir embora, é? Só está querendo ir embora? Eu não. Cuidado, hein? Eu estou de olho na senhora. Agora pronto.
Pastor Orlando, de um obreiro meu chegou para mim e disse assim: pastor, eu falei sim. Falei: pastor, eu não posso orar na minha casa. Eu falei: oxe, como assim? Ele disse: pastor, não posso orar não. E por que você não pode orar? Ele disse: pastor, toda vez que eu oro, minha mulher endemonia. Eu falei: mas isso é o quê? Falei: toda vez que eu oro, pastor, minha mulher fica possessa. Eu falei: mas como assim, pastor? É só eu começar a orar de madrugada, orar 1 hora, 2 horas, essa mulher vira um demônio, essa mulher me perturba, ela vira uma mulher rixosa, ela começa a me acusar, ela começa a falar tanta coisa. Eu falei para ele: deixa ela morrer, irmão. Ore. Diga comigo: todas as vezes que eu ficar muito tempo na presença, vai mexer com quem não entende, com quem não compreende. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí o povo chega para Arão e diz: Arão, nós sabemos, Arão, que você não quer subir lá, nós já te conhecemos, Arão. Só que tem uma coisa, quanto a esse Moisés, olhe bem o que eles estão falando. Quanto a esse Moisés, irmão, esse Moisés era o cara que tinha tirado eles de dentro do Egito, com o poder de Deus, com a vara de Deus na mão. Olha o tanto que a falta da presença deixa uma congregação perturbada. Quanto a esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Mas faz o seguinte, abra aí para mim 32, verso 2. Verso 1, deixa um lá, por favor. Por que vocês tiraram mesmo, hein? Me diga, olha para mim. E Arão lhes disse, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Como é que é? Repita comigo: deuses que vão adiante de nós. Gente, esse povo é o mesmo que viu a praga da rã, a praga do sangue, a praga do piolho, a praga do primogênito, a praga do... como é que é as outras aí? Vai me lembrando aí. Hã? De quê? Do gafanhoto. O que mais? Estuda aí que vocês estão falando. É o mesmo povo que viu isso tudo. Está dizendo Moisés, ou Arão, esse negócio de Moisés na nuvem já está demais. Esse tal de Moisés, nós não sabemos nem o que aconteceu com ele. Faz o seguinte, faz deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2, por favor. Olhe lá, verso 2. E Arão lhes disse, olha a resposta de Arão, gente. Um homem que tinha sido chamado para subir até certo ponto com Moisés. Arrancai os pendentes de ouro. Diga, pendentes de ouro. Diga, eles estavam usando a prosperidade que Deus lhe deu para criar um ídolo. Quem deu ouro para eles? Deus. Que estão nas orelhas de vossas esposas e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. Verso 3, por favor. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Quando eles vão até Arão, por que eles vão até Arão, irmão? Porque Arão dava para eles o que eles queriam. Posso pregar? Nós nunca vivemos uma geração de pessoas que querem Arão que fale o que eles querem ouvir. É por isso que tem igreja de todo tipo, irmão, para todo gosto, para todo segmento. Mas a palavra, irmão, você não acha em todo lugar. A Bíblia diz que quando eles vão até Arão, Arão prepara todo esse cenário. E a Bíblia diz, nesse momento,
que eles fazem um bezerro, diga comigo, bezerro de ouro. A palavra Deus, no seu original no Antigo Testamento, lá no início, criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus aqui é Elohim. Só no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela está registrada mais de 2.250 vezes. Mais de 2.000 vezes se relaciona a Deus como Deus. Deus Elohim. Quando vai falar a palavra Senhor, é a palavra Yahvé. Existe o tetagrama que eles tiram a vogal. Por quê? Porque o judeu não fala a palavra Yahvé como uma forma de respeito a Deus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Quando eles dizem que você faça deuses que vão adiante de nós, pasmem os senhores e as senhoras. A palavra usada aqui para deuses não é uma palavra qualquer, é a palavra Elohim. Mais de 250 vezes no Antigo Testamento, a palavra Elohim é caracterizada para falsos deuses. Perceba que eles estão aqui agora, nesse momento, estão descrevendo um falso Deus. Verso 32, verso 4: e ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Depois de o ter formado em bezerro de fundição, eles disseram, olhe bem, estes são os deuses, estes são os Elohims que te tiraram do Egito. Olha o que eles estão fazendo. A palavra aqui agora, em Êxodo, capítulo número 32, verso de número 5. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse, amanhã é a festa ao Senhor. Diga comigo, festa ao Senhor. Diga comigo, Yahvé, Elohim, Yahvé. Perceba que eles estão usando palavras que falem do Deus verdadeiro de Israel. E aí, isso é um paradoxo, porque eles o chamaram de Senhor. O que eles estão fazendo aqui, gente? Eles estão reduzindo a glória de Deus vista na nuvem para algo palpável. É verdade. Eles estão diminuindo a glória de Deus para um bezerro de ouro. Eles estão diminuindo a glória de Deus para algo que eles podiam manipular. Porque todo aquele que funde um Deus, ele está fundindo um Deus para agradar a si próprio. Perceba o que está acontecendo aqui. Eles estão dizendo, nós não queremos aquela glória, nós queremos essa. Só que tem uma coisa, irmão, ninguém diminui a glória de Deus. Meia dúzia pegou, eu vou repetir. Ninguém diminui a glória de Deus para nada nessa terra. Nada, 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 nada. Aí Moisés está lá, irmão, 40 dias, escrevendo os 10 mandamentos, gozando da presença do Eterno, gozando da glória do Senhor. E o Senhor diz, Moisés, escreve, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não farás isso, não farás aquilo. De repente Deus, Moisés, para tudo. Moisés deve ter coçado a cabeça e disse, Deus, mas está tão bom, Senhor. Ele diz, vamos parar, Moisés, para tudo. Ele diz, por quê? Ele diz assim, irmão, aqui parece que eu estou vendo Deus irado. Diz assim, porque o teu povo, ora, o povo era de quem? De Deus. Mas Deus está chateado, diz assim, o teu povo, que você tirou do Egito, verso de número 7, e disse o Senhor a Moisés, vai Moisés e desce, porque o teu povo que te tiraste da terra do Egito, diga comigo, se corrompeu
Diga comigo, se corrompeu. A palavra corrompeu no seu original é decair. Diga comigo todas as vezes que eu não vivo perto da presença, eu estou brincando de igreja no pé da montanha. O culto está acontecendo em cima do monte, Moisés está recebendo revelações, o povo está brincando de igreja no pé do monte. E a Bíblia diz que agora eles decaíram, porque tudo que se distancia do coração de Deus vai se deteriorar. Perceba uma coisa, irmãos: bezerro de ouro nasce todas as vezes que falta presença. Repita isso comigo assim, ó: bezerro de ouro nasce todas as vezes que falta presença. As revelações vão descendo, irmão, e a gente vai falando. Um dia Deus desceu no arraial, na época de Saul. A Bíblia diz que eles vão, e Samuel disse para Saul: Saul, é para matar animal, é para matar menino, é para matar todo mundo. A Bíblia diz que quando Samuel volta para o arraial, está lá Saul com os despojos. Deus olha através de Samuel e diz: Saul, você cumpriu toda a ordem do Senhor? Saul disse assim: cumpri, Samuel. Ele disse assim: que balido de ovelhos e berro de bezerros é esse que eu estou ouvindo nos meus ouvidos? Posso pregar? Pega na mão do irmão e pregue para ele aí. Diga assim: se a presença chegar perto hoje, qual é o berro de bezerro que tem na sua vida? Não, pastor, não sou idólatra não, idolatria é para católico. Não, pastor, eu não sou idólatra não, idolatria é para quem está lá fora. Irmão, quantos ídolos nós temos carregado na nossa vida, ídolos que nós temos colocado acima de Deus na nossa vida, mas a palavra de Deus hoje é essa: a minha glória não pode ser comparada com coisas que pegam. Sabe? Deus está nos chamando. Arão aqui não subiu a montanha. Irmão, você já parou para pensar? Você tem que ler a Bíblia pensando. Você tem que pensar. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que pensar: por que Arão fez a imagem de um bezerro? Você já parou para pensar nisso? Podia pintar um cavalo, podia fazer um cavalo, um bode, uma mosca, uma girafa. Quanto maior, mais ouro tinha. Por que um bezerro? Você acha que Arão fez isso aqui com uma consciência pesada? Não. Arão fez um Deus que ele estava familiarizado com ele. Diga comigo: Arão fez um bezerro porque ele estava familiarizado com a cultura do Egito. Olhe para mim, Arão havia vivido pelo menos 80 anos no Egito. E 80 anos no Egito foi vendo deuses de todos os tipos, e um dos deuses era um bezerro. Ele falou: está resolvido, eu vou pegar aquela glória que está lá em cima, que nós não queremos estar perto, vou criar um bezerro que é a imagem de um Deus, para que esse povo adore, e a gente resolve o problema. Fica comigo de pé. Pastor, qual é o ídolo atual? Nosso ídolo atual é o nosso próprio eu. Pastor, o senhor não pode pregar isso? Posso. Porque Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É o quê? Então é porque o primeiro ídolo que nós temos somos nós mesmos.
Sabe qual é a minha oração nos últimos dias? Que Deus venha nos revelar qual é o tipo de ídolo que existe dentro do nosso coração. Qual é o tipo de ídolo que tem dentro da nossa casa? Qual é o tipo de ídolo que tem tomado o seu lugar na nossa vida? Não, pastor, o senhor está falando de vir à igreja, eu trabalho. Não, irmão, trabalho, você pode glorificar a Deus no seu trabalho também. Não seja ignorante. Eu não serei estúpido de dizer uma coisa dessa. Eu estou falando de você fazer do seu trabalho um lugar onde a nuvem de Deus está presente. Eu estou falando de onde você colocar os seus pés. Aquele lugar, seu lugar onde Deus habita. Quem estava na catedral ontem, levanta a mão. Lembra da palavra que foi pregada lá ontem? Pastor, qual é o resumo da mensagem? Deus está nos chamando para a montanha. Qual é a passagem? Uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida limpa, que quem olhar não vai poder colocar o dedo na sua cara e dizer nada. Uma vida que tem sede e fome, que tem sede e tem fome, tem sede e tem fome. Uma vida que levanta de manhã desejosa de se encontrar com Ele. Sabe, a igreja moderna está cercada por uma cultura que adora o próprio eu, o homem corruptível. Quando Arão e o povo se retiraram da presença de Deus, a imagem de Deus foi formada a partir do que o Egito adorava. Um animal. Hoje, quando o cristão se retira da presença de Deus, a imagem que ele tem de Deus é formada por a que a nossa sociedade adora, o homem corruptível. Quantos de nós temos os nossos deuses, irmão? Eu só vou se for fulano que vai pregar. Vai ter um congresso, quem vai cantar? Olhe para cá. Deus não quer isso mais na sua igreja. Deus quer algo diário. Deus quer uma igreja que sobe montanha todos os dias. Aliás, Deus quer uma igreja que não queira descer da montanha. Pastor, por que a montanha é tão boa? Porque quando Moisés desceu de lá, as pessoas olharam para ele e a sua face estava brilhando. Isso aqui fala de caráter de uma igreja transformada, de uma igreja que conhece a nuvem, andou na nuvem, viveu na nuvem. Eu termino dizendo: idolatria é uma forma conveniente de adoração. O ídolo dá ao seu Criador aquilo que ele quer. Diga comigo: ídolo dá ao seu Criador aquilo que ele quer. Diga: aquilo que está no seu coração. Explica, pastor, explica. Por que criaram o ídolo chamado Baal? Por que lá em Éfeso tinha aquele deus, a deusa da Diana dos Efésios? Por que no Antigo Testamento tem tantos deuses na área sexual, criados para alimentar o desejo sexual dos homens da época? Então todo mundo que cria um Deus dentro de si, Orlando, ele está criando um Deus que atenda aos seus próprios desejos. E Deus estava dizendo: eu não tirei esse povo do Egito para viver segundo os desejos dele. Eu tirei esse povo do Egito para andar comigo e viver a vida que eu quero que eles vivam. Se você for na montanha, você muda. Semana passada o pastor Orlando contou aqui no final uma visão que ele teve com a igreja, lembra? Quando eu desci da escada,
Duas irmãs me procuraram e disseram: pastor, eu tive a mesma visão essa semana com a igreja. E elas contaram aqui para mim o que elas viram, que batia exatamente com o que o pastor Orlando tinha visto na mesma noite de sábado para domingo. E eu fui para casa preocupado, porque entenda, irmãos, a Bíblia diz que o pastor, ele vai apresentar a Deus a igreja do Senhor. Se Jesus voltar hoje, eu e vocês, meus cordeirinhos de Cristo, ovelhinhas do Senhor, eu apresentarei vocês ao Senhor. Isso é bíblico. E eu fui para casa preocupado. Eu disse: Deus, é comigo. Se for, Pai, prepara um pastor melhor para aquela igreja. Eu aceito. Mas durante a semana, eu acho que eu comentei com você também, Orlando, né? Comentei com algumas pessoas. A preocupação, eu fui para casa preocupado, pesaroso, porque a gente carrega essa responsabilidade. E o Senhor disse para mim durante a semana uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: meu filho, eu disse sim. Você viu como é que está a minha igreja? Eu disse sim, Senhor, e eu estou preocupado. E ele disse assim: você percebeu que foram poucos os que conseguiram ver o que está acontecendo? Eu disse sim, Senhor. Ele disse: pois é, eu queria me revelar a muitos, mas infelizmente muitos não querem carregar esse peso. Porque nós estamos no evangelho que diz assim: não, pastor, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, nós temos que levar uma vida leve. Ei, deixa eu te falar, a vida cristã é leve sim, mas ministério, vida com Deus, vida de oração, tem preço. Por que eu preguei isso aqui esses 2 domingos? Porque eu preciso que você se desperte para o que Deus tem comigo, não o que Deus tem com você. Eu quero que você vá para casa hoje em desespero e diz: Deus, eu não dou conta de viver mais essa vida rasa. Eu não quero mais viver essa vida, Senhor, sem não ver nada, sem não ouvir nada. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que ter revelação, que eu tenho que ter profecia? Eu não estou falando sobre isso, irmão. Eu estou falando sobre Deus confiar a você aquilo que está no coração dele. E o Senhor disse para mim: todas as pessoas que eu mostrei são pessoas que estão horas de oração comigo durante todos os dias da sua vida. Deus quer levantar profetas nesse lugar. Deus quer levantar sacerdotes nesse lugar. Deus quer levantar profetisas nesse lugar. Deus quer levantar cantores, tocadores. Quer, mas acima de tudo, Ele quer levantar gente que queira, que se apaixone por Ele. Gente que vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu não aceito mais viver a vida que eu estou levando. Eu quero convidar você que tem sede, você que quer, fala: pastor, eu quero esse negócio para a minha vida. Eu, a partir de hoje, eu vou orar para que Deus me coloque dentro dessa nuvem. Eu quero orar por você aqui na frente. Corre aqui rapidinho. Você que está com sede, você que quer isso, você que deseja isso. Aliás, eu quero que toda a igreja agora, vem aqui à frente agora, por favor. Isso, vem aqui agora. Pastor, por quê? Porque no altar saem revelações para a sua vida.
Pode dobrar os joelhos. Pode dobrar os joelhos, quem puder. Quem puder. Isso aqui não é uma reunião de negócio, irmão. Isso aqui é um culto de voz profética. Deus está dando direcionamento para a tua casa essa noite. Deus está dando direcionamento para a sua vida espiritual. Chega para frente. Quem está aqui na frente, chega para frente, para dar espaço para quem está mais atrás. Isso. Isso. Pastor, o que é a presença? O que a presença faz? Urabacalassúria. Eu ontem à tarde tive um momento muito difícil da minha vida com o Senhor. E eu gritei a Deus. Palavras que só Ele e eu ouviram. E era o culto na catedral. E eu disse: Deus, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu tenho te pedido tanto a sua presença. E o Senhor tem falado tanto comigo. Eu quero lhe pedir uma coisa. Ele disse: fala. Eu disse: se a tua presença estiver naquela catedral, e se tiver um profeta do Senhor dentro daquele lugar, nessa noite, eu quero que o Senhor fale comigo o que eu falei com o Senhor hoje à tarde. E eu fui ousado, eu disse assim: eu vou mais além. Para mim saber que é o Senhor que está falando comigo, eu quero que o Senhor fale com a minha esposa também. Diga comigo: a nuvem faz diferença. O culto está terminando. Deus levanta uma profetisa, pega minha esposa, leva lá para trás e falou não sei o que, só ela e Deus sabe.